amados irmãos, estimados fiéis, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, hoje é o terceiro domingo, o domingo Gaudete. Nós estamos no tempo do Advento, tempo de penitência, mas hoje, por ser o meio do Advento, então os paramentos são rosas e não roxo, por assim dizer, uma mitigação do tempo de penitência do Advento. Então hoje é permitido colocar flor no altar, um pouquinho mais brando, né, por ser o meio do Advento. E o Evangelho de hoje expressa bem os sentimentos que nós devemos ter nesse tempo de Advento. São João Batista é a figura do Advento. E também, por extensão, aquilo que nós devemos procurar imitar, né? Como que era São João Batista? O que ele representa? Em primeiro lugar, a humildade. Aqui fala, né? Quem és tu? Né? E São João Batista diz, eu sou uma voz que clama no deserto, só uma voz que clama no deserto. Depois de mim virá outro que eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias. Olha que coisa interessante, hein? Nosso Senhor Jesus Cristo, uma vez falando do elogio de São João Batista, disse, entre os nascidos de mulher não há maior, não houve maior. E apesar disso, apesar de toda a sua grandeza, né, São João Batista se reconhecia nem sendo capaz de desatar as correias das sandálias de Nosso Senhor. Antigamente, esse serviço era reservado aos escravos, né? Os grandes senhores chegavam no fim do dia em casa, né, depois do trabalho, colocavam os pés na almofada e os escravos iam lá desatar as correias. Então São João Batista disse que nem isso, ele é digno. Então humildade, primeira coisa que a gente deve ter, né? Então o Advento, né, nos exorta em primeiro lugar a humildade. Em segundo lugar, penitência. Se somos humildes, reconhecemos que somos pecadores. Se somos pecadores, temos necessidade de fazer penitência. Então está aqui no Evangelho também. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então a gente tem que preparar a vinda de Nosso Senhor. Estamos esperando Nosso Senhor no Natal. Como que a gente prepara o coração? Pela penitência. A gente tem que fazer penitência. Somos pecadores, devemos fazer penitência. É uma coisa muito importante e muito difícil. Muito difícil a gente fazer penitência, né? Todo mundo sabe que tem que fazer penitência, mas a gente não faz penitência. Mas é necessário. A gente tem que fazer penitência. Por quê? Porque somos pecadores. A Escritura diz, o justo peca 7 vezes ao dia. O justo, na Escritura, é sinônimo de santo, né? O santo peca 7 vezes por dia. E nós que não somos santos, né? Quantas vezes nós pecamos por dia? A gente peca muito. O problema é que às vezes a gente nem sabe que está pecando, né? Muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Nós somos tão acostumados ao pecado, a gente nem se dá conta. Então a gente tem que, em primeiro lugar, ser humilde, se reconhecer como pecadores, depois fazer penitência. E, finalmente, por sermos humildes e reconhecermos que somos pecadores, devemos desejar a vinda do Messias. Foi o Evangelho da semana passada, né, que São João Batista disse, né? Tu és aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Então esse anseio, esse desejo da vinda de Nosso Senhor. Porque nós somos pecadores e precisamos da ajuda de Nosso Senhor. Precisamos muito da ajuda de Nosso Senhor. A gente não se dá conta disso. Então pedir. Desejar. Tem outra palavrinha aqui no Evangelho que é muito útil para nós. São João Batista fala assim, eu batizo com água, mas no meio de vós está um que vós não conheceis. O que quer dizer isso? Que quando São João Batista estava pregando, né, ele estava preparando o aparecimento de Nosso Senhor, né, Nosso Senhor já andava mas entre o povo, só que ainda não havia se manifestado publicamente, né? Então no meio de vós há um que vós não conheceis. E conosco se dá a mesma coisa, não é? Nosso Senhor está no meio de nós e nós não o conhecemos. Como? Ele nos visita com a sua graça, todos os dias, né? Nos exortando a uma vida melhor, a mudar de vida, a melhorar, fazer um esforço em melhorar. E a gente não conhece, somos surdos à voz de Nosso Senhor, né? Nosso Senhor está sempre ali, nos exortando.
vamos mudar de vida, vamos melhorar, né? Achegue-se a mim. A gente não quer, né? No Apocalipse tem uma palavrinha que diz assim: eis que estou à porta e bato. Nosso Senhor está à nossa porta, a porta de nosso coração, batendo, pedindo para entrar. E a gente não abre. A gente não abre, porque a gente não quer mudar de vida. A gente gosta da vida que leva, né? Então nosso Senhor está sempre exortando a melhorar, exortando sempre a santidade. Qual a diferença entre os santos e nós? Porque os santos desejaram, quiseram ser santos, né? Eles desejaram e pediram ajuda a Deus e conseguiram. A gente não quer. A gente diz que quer ser santo, né? Mas entre dizer e querer realmente tem uma distância muito grande. Então pensamos nessa missa, né? Peçamos ajuda a Nosso Senhor. Nosso Senhor virá no Natal, é o nosso Salvador. Peçamos a Ele, peçamos essa ajuda, né? Nosso Senhor está no meio de nós, que a gente saiba ouvir a sua voz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não queirás endurecer os vossos corações, né? Peçamos a Nosso Senhor então essa graça, né? Tocar o nosso coração. Sejamos dóceis, fiéis à graça, né? Sejamos muito dóceis à vontade de Nosso Senhor. A oração da coleta de hoje nos ajuda bastante também. Ela diz assim: nós vos rogamos, Senhor, inclinai o vosso ouvido a nossas preces, e pela graça de vossa visita, iluminai o nosso espírito, não é? Nós vivemos em trevas, essa é a verdade, né? Nós não enxergamos, né, tudo que seria de bom, tudo que seria de útil para nós. Tanto é uma coisa que é muito simples: quando Deus Nosso Senhor nos visita com a cruz, com o sofrimento, nós murmuramos, nós reclamamos, né? E muitas vezes é a graça, é a vontade de Deus. É por ali que a gente vai se santificar. Por que a gente não enxerga? Nós estamos em trevas. Não sabemos reconhecer aquele que está no meio de nós. Então peçamos essa graça, né, de poder reconhecer a voz de Nosso Senhor, né, e realmente desejar e fazer por onde, né, ser fiel à graça e buscar a santidade. Pai, do Filho e do Espírito Santo.